espirituais de responsabilidade pessoal. Lembram do título? Lembram do que é a lei espiritual de responsabilidade pessoal? Lembram? Então como é que ela é? Ela é pro outro, não é pra mim não. A primeira lei espiritual, ou também chamada leis psíquicas, essas leis regem o nosso espírito, é a lei de responsabilidade pessoal. Não é verdade? Uma lei muito simples, que nos coloca diretamente responsáveis por nós mesmos, pelas nossas atitudes de hoje, de ontem e as que planejamos para a nossa vida futura. Toda ela é de nossa responsabilidade pessoal. No mundo físico, muitas das nossas leis, os advogados estão presentes, né? Cadê? São de responsabilidade do Estado, não é verdade? Da família. E nós vamos fazendo isso que a Madalena falou, nós vamos distribuindo o nosso compromisso para outro. É isso, Daniela? Vamos atribuindo a outros a responsabilidade sobre muitas das nossas realidades. Mas aqui, do ponto de vista espiritual, a primeira lei que rege todas as outras é a lei de responsabilidade pessoal. Intransferível. Nada do que é executado por mim é de responsabilidade de outro. A não ser que ele, achando a maior graça, se associe a mim. No erro. No comprometimento com a lei. Não é verdade? Então essa foi a lei que a gente apresentou na primeira vez que falamos. A segunda lei, vocês vão ter muita paciência de nos acompanhar nesse processo, para que nós compreendamos exatamente o que é a lei da gangorra, ou lei da compensação, como lei espiritual. Porque na medida que nós falamos disso, nós confundimos tudo como lei física, material, e ela é uma lei espiritual, tá bem? A lei da gangorra, e o guia do pessoal coloca gangorra, mas na verdade é um zamburrinho. Sabe o que é isso? Pra cá e pra cá. Na verdade, gangorra é aquele pendurado que vai pra lá frente e pra trás, não é isso? Mas para ele, a gangorra aqui é aquele, vocês vão ver os desenhos que a Cristiane coletou para nós. Onde quer que exista uma concepção errônea, uma estrutura de equilíbrio é perturbada e uma concepção errônea oposta deve existir. Cada atitude tem um oposto, o qual pode ser saudável ou uma distorção. Todas as nossas atitudes têm um oposto. Isso pode ser saudável ou distorcido. Vocês querem dar um exemplo? É isso que chamamos de concepção errônea, quando ela não é saudável. Pode existir um oposto complementar? É o oposto. Complementa porque ela põe um lado e outro dessa balança. Contraponto. É o contraponto. Por isso é chamado lei da compensação. Entendeu? Vamos lá adiante que você vai entender. Oi? Busca o equilíbrio. Busca o equilíbrio. Mas aqui nós ficamos com um conceito que é dado por ele, que toda concepção, quando ela é errônea, ela leva então o outro lado. Não é isso? Vocês vamos caminhar mais um pouquinho. Então, olha, cada atitude sua tem um oposto. A gente nunca pensou nisso, né? A maioria das vezes. A gente acha que eu fiz uma coisa e fiz. Todas as coisas que faço, na minha condição aqui como espírito, eu tenho um oposto. Que pode ser um complemento, tá vendo, Vitor? Saudável ou distorcido. Sumiu. Uma distorção
em um aspecto, cria uma distorção no seu oposto. Isso é importante. Se aqui está distorcido, o oposto está distorcido. Se aqui está saudável, o oposto é saudável. Vocês vão entender, calma. Quando você se torna consciente apenas de um lado da gangorra, estão vendo aqui? É impossível resolver o problema. Não importa quão arduamente a pessoa tente. É impossível. Vocês querem ver um exemplo? Exemplo. Uma pessoa com tendência a assumir responsabilidade excessiva pelos outros. Vocês conhecem alguém? Que tem, assim, uma tendência em assumir responsabilidade excessiva pelos outros? Conhece? Na verdade, não conhecemos ninguém, né? Todo mundo é santo, né? Ela entende claramente, com muitos detalhes, o que faz, por que faz, quais são as suas ramificações, sabe tudo, direitinho. Mas, ainda assim, ela se descobre incapaz de atribuir aos outros as responsabilidades que cabem. Como é que eu vou devolver para o André? Ele não vai dar conta. Como é que eu vou fazer isso com a Dalva? Não é? Então, eu preciso fazer isso por ela. Por mais que eu entenda claramente, com detalhes, o que acontece. Vocês já viram isso na nossa vida? A gente sabe que aquilo que nós estamos fazendo não é saudável. Tá me pesando, tá me confundindo, tá me atrapalhando, mas eu não consigo. A pessoa não quer assumir a responsabilidade por ela mesma. Mas veja bem o que acontece. A atividade oposta e compensatória. O que acontece? De um lado ela está fazendo para os outros, não é? Assumindo tanto de responsabilidade. Vou dizer de mim, eu estou fazendo mais pelo outro, assumindo várias responsabilidades que são do outro. Então, olha bem, uso os outros como substitutos para a sua própria consciência ou autoridade, porque enquanto eu estou fazendo pelo outro, quem tem autoridade? Eu. Isso pode se manifestar de maneira tão sutil que a princípio passará imperceptível. Responsabilidade, eu tenho autoridade, pois eu estou me sentindo escrava dele. Mas sou eu que mando as coisas, sou eu que coordeno, não é? Sou eu que controlo na minha percepção. Na minha, não na do outro. Entenderam? A atividade compensatória é porque eu estou substituindo. Desse lado eu faço pelo outro, desse lado eu deixo de fazer por quem? Por mim. Aí eu fico cheia de compromissos aqui, sei por que faço isso, mas do lado de cá tem uma compensação. Enquanto eu faço isso, eu não olho para mim. Todas as duas distorcidas. Se eu olhar só para essa e não ver essa, não tem como trabalhar. Entenderam isso? Outro exemplo. O indivíduo pode assumir o fardo das responsabilidades pelos outros, no sentido de se sentir culpado. Tem um exemplo ótimo disso, que é o tufão. É verdade. Eu entendi a história. Olha que bonitinho aqui, ó. Vocês conhecem a verdadeira história do tufão? Não precisa mais assistir a novela. Muito violência. Na verdade, ele ganhou o campeonato, tomou umas, pegou o carro. De repente, um sujeito estava fugindo de outros que queriam matá-lo, atravessou a avenida, ele atropelou e morreu. Esse sujeito era o marido da dona Carminha. E ele, culpado por aquele assassinato, e pelas condições em que ele estava, permitiu que ela se aproximasse dele. E ficou naquela relação com ela. O que aconteceu com ele? Passou-se dele. Para não assumir a responsabilidade que era dele, ela assumiu a dela. O que aconteceu? Vocês viram aí os detalhes, eu não sei. Mas estão lá embolados até hoje.
Não é verdade? Porque a atividade oposta e compensatória, ao mesmo tempo, ele pode vender a sua integridade para obter a afeição e aprovação dos outros. Vendeu a integridade para não pagar por um delito que ele tinha cometido. Isso acontece conosco? Muito. Não é verdade? Eu cometo e tenho consciência de cometer uma falta com a Daniela. Aí, de repente, eu começo a fazer coisas para compensá-la por aquela falta. Mas eu não admito que cometi a falta. O oposto dessa gangorra seria eu admitir exatamente que eu cometi essa falta. Então tem aqui uma necessidade de corrigenda e um exercício de responsabilidade pela falta que eu cometi. Te perdoo. Você que não sabe. Se você souber da história toda. Ou seja, ela torna os outros responsáveis por aquilo que ela deveria, em primeiro lugar, para si mesma. O que o Tufão fez? Casou com ela e entregou a responsabilidade para ela. Quando a responsabilidade, o primeiro era dele. Sabe como? Você está namorando alguém. Isso aconteceu com a Denise várias vezes. Apaixonou por um moço lá do outro lado do mundo. Vindo, da trouxe até a foto para eu ver. Né, Denise? Por que não deu certo? Ela falou assim, não, a responsabilidade é dele que não quis vir para o Brasil. É doido, né? Eu estou dizendo das coisas sutis que nós fazemos. Enganando, porque na maioria das vezes negamos mesmo a nossa responsabilidade sobre aquilo que nós estamos escondendo, colocando a gangorra cá em cima, ou pesando ela na nossa vida, ou colocando um tanto de coisa, mas eu não percebo a minha parte de responsabilidade naquilo. Aí fica, olho para lá, pesa, olho para cá, pesa. Tem solução? Não. Tem. Lembra lá do princípio? A solução está em eu ver os dois lados da gangorra. Descobrir o que é que eu estou escondendo ao tomar essa atitude. Porque olha o que o guia afirma, toda atitude sua tem o seu oposto. Então eu digo assim, foi o fulano que fez isso acontecer, por causa disso é que a necessidade, ele está passando necessidade, mas eu quero fazer aquilo. Entendeu? E o que eu estou escondendo? Eu não olho. Então, às vezes a gente tem relacionamentos complicadíssimos, o culpado é sempre ele. O problema na nossa relação é ele. Enquanto eu olho para ele, vai pesando, vai na minha gangorra. Eu vou me sentindo livre aqui. Ó. Quando era criança a gente falava céu e inferno. Não era? Céu quando a gente estava lá em cima, estou livre da culpa, da responsabilidade. Aí, inferno quando eu ia para baixo, ou seja, assumia a minha responsabilidade sobre aquilo que fiz. Toda situação tem o seu oposto, saudável ou não saudável. Uma situação saudável não gera uma compensação não saudável, distorcida. Entenderam isso? Isso é importantíssimo. Uma situação saudável só tem um oposto saudável. Uma situação distorcida não tem oposto saudável, só tem distorcido. Ovo de cobra não nasce pomba, nasce? Então, se tem uma coisa aqui que é difícil para eu sustentar, tem um oposto que também é difícil para eu sustentar, que tem a ver comigo. É minha responsabilidade pessoal. Essa é a lei da gangorra. Dá para entender? Até engasgou ali. Olha que bonitinha essa. Parece comigo, né? Só do choloso. Outro exemplo. Culpar a vida pela própria infelicidade é outra maneira de negar a autorresponsabilidade. Sabe por que
que eu sou assim, gente? Não, A vida. Deus. A vida não me deu nenhuma oportunidade. Tudo de ruim acontece comigo. Eu tento isso, acontece aquilo. Eu tento isso, acontece aquilo outro. Atividade oposta e compensatória: aceitar os fardos que não me pertencem. Provavelmente eu estou aceitando um tanto de coisa que não é minha. Então eu fico, ora lá, ora cá, céu e inferno, céu e inferno. Na verdade eu estou só no inferno. Oi? Não. É tudo distorcido. A integração entre as duas atitudes tem que ser conhecida para eu resolver ambas. Esse é o mistério, a solução. O que eu preciso então para resolver essa questão comigo? Eu tenho que viver e sentir todas duas. A parte que eu atribuo a alguma coisa, às vezes até dentro de mim mesmo, eu faço isso porque eu tenho sempre uma dor no estômago quando eu chego lá. A culpa é da dor do estômago, minha. O que gera essa dor no estômago? Está aqui, ó, na atividade compensatória. Percebe? Então, eu preciso conhecer as duas. E quando eu conheço as duas, olha só, a versão sadia desse oposto, olha só, bolinha grande, duas bolinhas menores. É eu achar o quê? É um equilíbrio harmonioso de autorresponsabilidade adequada e uma liberdade de não assumir os fardos de outros. É a melhor situação que nós temos na nossa vida. Quando a gente devolve, isso é seu, essa parte é minha. Tem uma parte que é minha, não tem? Toda atitude não tem o seu oposto? Então, se eu atribuo uma para ela, eu preciso reconhecer, conhecer a minha e assumir a minha responsabilidade sobre ela. Porque a maioria das vezes, na nossa atitude diária, eu falo, não, é sua. Igual Pilatos. Lavei as mãos, a responsabilidade agora não é minha. O que vocês querem, Jesus ou Barrabás? Olha a gangorra. Não é verdade? Aí eu entrego a Jesus para ficar livre daquele tormento que ele me traz. Porque ele me traz responsabilidade, eu não quero. Não é verdade? Aí eu falo, não, eu quero vivo Barrabás. Mas aí Pilatos vai lá e lava as mãos. O que acontece? A responsabilidade também era dele, como dirigente daquela nação. E ele não decidiu, colocou na mão do povo, e o povo, consciente de que não gostaria da responsabilidade para si, também preferiu Barrabás. Esse é mais igual a nós. Vocês já perceberam que de vez em quando nós também, entre o ensinamento cristão e o mundano, nós escolhemos o Barrabás? Porque o cristão me coloca de frente com a minha responsabilidade. Me faz reconhecer o que é meu e o que não é meu. E muitas vezes eu falo, então, melhor entregar para Barrabás, assim é ele mesmo, é a coisa ruim que me ataca, né? Não é isso? Eu costumo dizer assim, para quem diz, lembra daquele dia que tinha um anjo e um capetinha. O anjo falava, não vá. O outro fala, vai ser bom. Vocês conhecem a piada da Eva? A serpente falou para ela assim, Eva, come a maçã. Eu falei, que isso? Eu comer maçã? Não caio nessa tentação. A serpente, indignada, falou, Eva, olha para você ver, vermelhinha, docinha, fuge. Ela falou, não, fuge. Quem eu gosto dessa suculenta? Ele falou, não coma maçã é tentação, não é coisa de Deus, não vou comer a maçã. Aí a serpente ficou desesperada, falou, gente, eu tenho que fazer Eva comer a maçã, o que eu posso fazer para ela? Aí falou assim, come Eva, emagrece. O que aconteceu com a Eva? Caiu na tentação.
Por quê? Porque aí, gente, a responsabilidade por a Eva ter comido a maçã, se ela não quiser aceitar e equilibrar isso dentro dela, de quem que é? Da serpente. Sutilmente eu posso dizer, da maçã, era tão vermelhinha, fuja. É verdade. Porque eu gosto disso. A minha tendência humana é transferir a responsabilidade para o outro. A minha consciência espiritual é que hoje me convoca a assumir a própria responsabilidade sobre todas as minhas atitudes, as distorcidas e as saudáveis. Entender isso? Alguma pergunta? Nenhuma. Nossa, Comeu maçã, madame? Vocês poderiam trazer para nós um exemplo de quando vocês se sentem nessa balança? Divididos entre uma coisa e outra? Que o Ineu estava falando. Uma coisa diz vai, a outra não vai. E eu contei a história da Eva. Percebe? Então, às vezes a gente fala assim, eu deveria fazer isso. Tudo me chama para fazer aquilo. Aí, outro dia aconteceu uma coisa, aí eu falei assim, não, vou passar uma mensagem, estou lá digitando a mensagem, falando tudo que eu queria na mensagem, de repente, o meu celular deu uma pane, ficou pretinho. Eu falei, diacho, nem a mensagem eu vou poder mandar. Voltou, aí a pouco ele volta, mas aí eu já tinha entendido o recado. Não mande a mensagem. Não é? Então nós temos recursos, foi o tempinho necessário para eu avaliar. Ou eu respondo de uma vez, na impetuosidade, ou eu avalio e falo, não, descansa. Tormento, eu costumo dizer comigo mesmo, tormento, acalme-se. Eu vou te explicar uma coisa, conversa com o tormento. Não, eu não olhou para mim, vou para o céu, você vai ver. Que é conversa, dialogar com as minhas imperfeições, não é? Olha, eu sei que você existe, que você está me dizendo para ir para lá. Eu tenho uma outra consciência que é para cá. Qual a responsabilidade que eu quero assumir? A pergunta que nos salva, que é a solução para nós, entre seguir um lado e seguir o outro, é qual a responsabilidade que eu quero assumir. Quando estamos no distorcido, que é a maioria das vezes. Percebe? Eu reconheço que existe uma parte e a outra. Todas duas requerem uma responsabilidade de mim. E eu posso discernir o que é que elas me cobram de mim, qual que é o preço disso e pagar, se eu quiser levar adiante. Não é verdade? Entender isso? Algum exemplo? Vários, né? Mas assim, pra mim, né? Claro, né, Daniela? Não dá pra contar, né? Não dá pra contar, não? Você anda assumindo responsabilidade? Não. Eu dou exemplo lá da minha dor de cabeça. Porque eu não consigo ainda fazer igual você fez, de parar. A maioria das vezes eu só vejo quando eu estou lá no inferno. Você falou céu, inferno, eu vejo que eu estou lá no inferno. Aí eu paro e tento olhar para o outro lado da gangorra. Você falou que o primeiro passo é reconhecer Os dois lados da gangorra, né? Quando eu estou montando nela ainda, né? Já que eu estou no zanga burrinho, eu tenho que olhar para o outro lado dele para ver o que está me fazendo. Aí eu vejo o que é que está fazendo, né? O que eu fiz para produzir essa dor de cabeça. E antigamente eu não dava conta de olhar para isso. Hoje eu já dou conta e Isso. para poder digerir isso. Exatamente. Os pensamentos, né, de repetitivos, as correntes que eu entro de ficar E começa a olhar para o outro lado. O que eu tenho a ver com isso, né? Lá em casa, os meninos já estão acostumados que eu costumo repetir alguns trechos bíblicos, né? Está posto o machado na raiz da árvore. Mas o que eu gosto mesmo é do gadareno. Não é isso? Vocês lembram do gadareno? Ninguém esquece. Tem eu a ver contigo. Que tenho eu a ver contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste antes do tempo. Vieste atormentar-me antes do tempo. Eu falo alto. Que é um tormento. É um apelo dentro de mim para eu tomar uma atitude que na minha consciência cristã eu já reconheço que aquilo vai me levar a uma posição inferno, difícil.
difícil de sustentar, não é verdade? Peço ajuda à espiritualidade, que me dê algum recurso para eu chegar a entender as duas. No fundo é aquela história, a gente não quer pagar preço nenhum, mas está distorcido. Eu já arrumei a encrenca, não é verdade? Eu já falhei, eu já errei, é uma concepção errônea. O erro já está cometido na distorção. Eu só preciso reconhecer a minha parte. Qual que é o outro lado? Aí eu coloco nessa posição aqui, ó. E em equilíbrio eu posso assumir a responsabilidade adequada, que vai me trazer liberdade de não assumir algo que não seja meu. Lembrando lá da primeira lei, que é de responsabilidade pessoal. Não é verdade? Podemos ir mais um pouquinho? O crescimento verdadeiro conduz a uma mudança sem esforço, orgânica, espontânea. Aí sou eu que decido qual posição eu quero. Sou eu que decido. Olha, eu já estou tão enrolado nisso que eu vou aceitar esse desafio. E vou cumprir a minha parte de responsabilidade nele, podendo devolver para alguns o que é deles e manter onde eu confundi as coisas. Por isso eu conheço a minha parte. Eu olho para aquilo dentro de mim que às vezes é bem escondidinho e sutil. Eu quero ser amada, reconhecida, valorizada. Aí eu me permito ser escravizada. Não é isso? A atitude me incomoda. Aí eu fico olhando para a parte que eu sou escravizada. Porque todo mundo fica esperando de mim, eu já estou cansada. A vida sempre é assim, não sobra tempo, tudo acontece comigo. Eu estou olhando só esse lado. No momento em que eu olho o outro lado, eu falo, na medida em que eu faço isso, eu dispenso de me responsabilizar pelas minhas próprias necessidades. Ou eu tenho mesmo compromisso com essa criança, com esse marido, com esse irmão, com esse pai, com essa família, com esse emprego. Não é isso? Qual que é a minha parte de responsabilidade aqui? O que eu quero? O que é meu de verdade? Ah, não, eu preciso cumprir com essa parte. Aí eu tenho um crescimento verdadeiro, uma solução verdadeira, que conduz a uma mudança, porque não vai poder ficar no mesmo movimento. Uma mudança sem esforço, porque o esforço foi achar o que é verdadeiro. Orgânica, espontânea, chega tão naturalmente que pode até passar despercebida. Depois que eu entendo aquilo, as coisas vão caminhando. A pessoa vai indo, a coisa se desfaz, se desenvolve. Eu assumo a minha parte, contribuo, devolva do outro, percebe? Eu começo a chegar num ponto de equilíbrio dentro de mim. Essa facilidade virá quando a gangorra for vista por inteiro. E olha, gente, o que ele diz? No presente. Outra condição que eu falo inexorável, como diz o Paulo. Necessário, olha, no presente, hoje, agora, que atitude é essa? Porque se eu for pensar de 20 anos atrás, eu tinha outra atitude, outra situação, aí não tem jeito. Mas e agora? Identificar as áreas específicas na qual não quero assumir responsabilidade por mim mesmo. E é isso mesmo, eu não quero. Me custa muito assumir a responsabilidade por mim mesmo. Porque é muito legal a gente transferi-la, né? Não querer pagar preço nenhum por ela. Mas quando ela chega para nós, até brinquei daqui da outra vez, é minha, está comigo, é isso? Onde e quando uso os outros como substitutos para minha própria consciência ou a autoridade. E é verdade. É possível que nós, num exame bem apurado,
nossa verdadeira atitude, nós possamos observar como substituímos, como transferimos para o outro algo que é nosso. E se for complicado, gente, o primeiro que passar leva. Na lei do Bart Simpson, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Não é verdade? É explícito. A culpa é minha, mas eu ponho ela em quem eu quiser. Aí eu vou dizer, não, o problema é mesa do filiano. Não é verdade? Problema, eu atropelei o moço, mas o problema é que ele passou na hora. Não estou vendo que eu bebi, alterei minha percepção, minha reação. Não é isso? Não vejo nada disso. Na velocidade alta. Que a velocidade era alta. É. Não é verdade? Um dia eu cheguei na garagem do meu prédio, aí eu olhei assim para o carro, naquela curvinha assim, e falei assim, o vizinho bateu no meu carro. Olha, arranhou bem na pontinha, olhei pro carro dele, não tinha marca nenhuma. Deve ser um outro carro de trás. Olhei. Aí depois eu fui fazer uma curva lá no frente, falei assim, olha, a marca do meu carro. Culpa da pilastra. A responsabilidade era minha, mas o primeiro impulso ao ver o arranhão foi alguém bateu no meu carro. Não é verdade? Não tem, gente, é instantâneo. Então, o Guido Pessoa dá umas ajeitadas na nossa consciência quando ele diz assim, justificou, eu não vou falar o palavrão, mas dançou. Justificou. Dançou. Não pode justificar. Quando alguém te diz alguma coisa, não, sabe o que é? Já era. Nessa hora eu me pego deliberadamente a fugir de minha parte, da parte da minha responsabilidade. Na hora. Mesmo que eu diga, não, eu até entendo que um pedaço foi meu, mas aí eu já te falei a outra coisa. É um pedacinho, a gangorra não vai pro céu. Não é verdade? É aquele momento assim que eu falo, pois é, sabe o que aconteceu? Eu começo a contar um caso enorme. Por isso é que eu não fui no sarau. Não fui porque não fui. Qual que é a justificativa? Não deu para ir, não quis ir. Mas eu achei que outra coisa era mais importante. Não é mesmo? Não fui não, era meu aniversário. Pronto. Né? Mas a gente, não vai dar. Porque será que, quem sabe, depois das 8h30, vocês vão ficar lá até que horas? Eu recebi vários telefonemas assim. Não é? Porque a nossa necessidade é de ficar bem na vida, sem assumir a responsabilidade, sem pagar o preço de dizer assim, gente, não fui, não deu, não era bem o que eu queria. Pronto. Naquele sábado, eu preferi fazer nada, dormir. Pronto. Deixa eu roubar dele no seu, um minuto, né? Sexta-feira passada eu estava voltando do trabalho, estava chovendo demais. E eu vim correndo. Quando chegou na Via Expressa, eu peguei a faixa da direita, eu já comecei errado, né? Porque lá na frente tinha um sinal que eu tinha que entrar para a plataforma esquerda. Mas eu sou muito esperto, peguei logo a faixa da direita e fui cortando. Né? Chegou lá na frente, tinha um caminhão, desses bitrem. E ele estava bem próximo, mas eu, muito espertamente, eu acelerei um pouquinho mais. Só que o sinal estava muito próximo, então eu acabei entrando muito perto do caminhão. Logo que eu entrei, já estava certo que eu já estava na frente, que eu não precisava mais me preocupar, aí eu só senti aquele movimento do carro, do caminhão, pegando na traseira. E lógico, eu assustei, joguei logo para a direita. E já fiquei logo nervoso com o cara. Meti o dedo na buzina. O dedo na buzina, e ele percebeu a buzina, ele deu uma parada, mas estava no trânsito, não tinha como a gente parar, chovendo demais lá fora. Aí ele puxou o carro e eu falei, eu vou atrás dele. E fui. Mas ele parou logo na frente. E eu parei logo atrás dele, nervoso, muito convicto de que eu tinha sido invadido. E no meio daquela chuva danada, eu desci e fui nervoso. Mas o caminhão tinha um bitrem. Vocês já andaram no caminhão bitrem?
tem uns 30 metros, né? Nesses 30 metros eu já fui. Meu nervosismo já Foi enfraquecendo. Já foi me molhando e esfriando, né? Aí quando eu cheguei lá na frente, eu parei na frente do carro e quando eu olhei para cima, parecia que tinha uns 2 metros a cabine do cara, né? E eu lá embaixo. Aí o cara abriu a janela, esforçou para eu poder chegar do outro lado, né? O que foi? Eu falei, o que foi? Você está querendo me matar? O cara, matar, achotou, você começou a buzinar para mim, né? Eu estou vendo que o cara está buzinando, desce daí, está muito difícil conversar com você. Ele desceu. Quando ele desceu, eu nervoso, com um pouquinho, né, que a moral tinha que sustentar, já tinha acalmado, né? Isso já tinha acalmado. Você bateu no carro, rapaz, está querendo me matar? Eu bati no seu carro? Isso, bateu. Aí ele pegou e falou assim, não bati não. Eu falei, tá bom, eu estou aqui no meio dessa chuva, essa tempestade, parei seu caminhão para poder falar que você bateu em mim, né? Aí ele falou assim, eu não bati em você não. Eu falei, então vamos lá ver. Aí andamos de novo, os 30 metros. E eu sou grande, mas o cara era maior que eu. Aí essa coisa já foi dando mais uma ajustada, né? Chegou lá, o cara virou e falou, bateu mesmo, né? Mas eu não vi isso. Aí eu falei com ele assim, é bem possível que você não tenha visto mesmo. Porque eu já fui tomando consciência da distância do carro, a altura que era o carro, e me imaginei no lugar do motorista. E eu estava muito próximo. Aí eu falei assim, você pode até não ter visto, mas você bateu. Então o cara virou e falou assim, não tem problema não, você pega o meu telefone e me liga, isso aí a gente conserta. Aí pronto, né? Aí minha moral, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí fui pegar o papel no meio daquela chuva, anotando, etc. Tal, as coisas. Aí, como mineiro desconfiado, que eu não tenho transportador, eu falei, tá bom, mas você me desculpa, eu tenho que entregar a casa, não tem problema, eu te ligo depois. E fui pra casa, pensando naquela hora. Aí quando eu cheguei em casa, eu chamei o meu filho, chamei a Vitória, e já vou mostrar uns negócios pra você. O que a estupidez faz com o cidadão? Mostrei para ele, o motorista, já comprei totalmente diferente. Né? Estou até hoje aqui, vou ligar para ela para falar o quê? Muito obrigada, eu aprendi. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Libertador, gente, libertador. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Te amo é complicado. É amanhã. Te amo é complicado. Aí o de humano é qualquer? Vou colocar meu advogado para vocês vão resolver lá. Esse é o lado da gangorra que algumas vezes a gente assume. Obrigado pela contribuição. Mas eu que agradeço por estar aqui, né? Porque o tamanho daquele. Exatamente. Se demorasse um pouquinho mais a entrar, você não estava mais. Tá bom? É plano espiritual. Gente, o tempo acabou. E o crescimento verdadeiro pode acontecer em uma área muito diferente, pode se manifestar de maneira tão sutil que a princípio é quase imperceptível. Pode ser uma manifestação puramente emocional. Sabe quando a gente libera porque conhece as duas partes e emocionalmente a gente se alivia? É sutil. Parece que não mudou nada, mas dentro de você mudou o efeito da coisa. Não é verdade? Vocês estão entendendo assim? Por exemplo, o indivíduo pode assumir o fato da responsabilidade por outros no sentido de sentir-se culpado em ocasiões que a sua própria razão lhe diz que não precisa se sentir assim. Ele sabe agora e conhece as razões pelas quais ele está fazendo aquilo. Isso é verdadeiro para nós. Eu faço isso na intenção de servir. Eu posso até dizer, eu tomei consciência, eu vou fazer isso, não como um fardo mais, mas eu vou servir a Deus. Pronto. Que isso não seja uma justificativa, seja uma doação. Aí eu passei pelo lado saudável da gangorra. E não para o distorcido. Pela minha inconsciência de não querer fazer. Porque a maioria das vezes que eu falo, não, eu faço isso porque eu sou uma cristã, é só mais uma desculpa.
Vocês entenderam? Mesmo? O mesmo tempo a pessoa pode vender a sua integridade, a gente falou isso, só para obter a atenção, a aprovação, o amor do outro. Eu vendo a minha integridade, eu deixo de cobrar, deixo de falar a verdade do meu sentimento. Não é verdade? Eu choro fingindo. Entendeu? Para chegar, entendendo os outros. Entendeu, meu filho? Você disse onde nós passamos, onde nós entramos, ela era professora. O indivíduo torna os outros responsáveis por aquilo que ele deve dar em primeiro lugar a si mesmo. Repetimos outra vez, né? A próxima vez a gente vai ficar mais atento. Eu vou pedir a Cristiane para colocar esse PowerPoint lá no e-mail do Ismael. Que aqui ele vai falar a mesma coisa. Pode passar. Não, vai para os dois lá no final, sei lá, não falou não. Vai para o dois. Aí. A pessoa que esquece demais de si mesma e é incapaz de mudar-se sem se deslocar para o extremo oposto, igualmente destrutivo, um desafio rebelde, sutil, hostil, vai se achar capaz de mudar sem esforço quando descobrir que, talvez de modo oculto, ela é por demais exigente. Olha que bonito. Serve para você, Filiana? Serve para você, Madame? Por demais exigente. Aí nada é suficiente para mim. Porque eu próprio não quero abrir mão. Não quero fazer nenhuma mudança. Aqui, olha. Acumulo sobre mim mesma todas as responsabilidades. Porque eu acho que eu dou conta. Que é para mim mesmo que aquilo veio. E não funciona assim. Essa pessoa talvez nunca expresse abertamente essas exigências silenciosas. Ela pode nem mesmo estar claramente consciente dessas exigências, nem do seu ressentimento fervente, quando elas não são preenchidas. Aqui, ressentimento fervente é aquele que a gente fica, a pessoa faz, e como você está ressentido, porque você deu mais do que você podia, aí você fica com aquela dor, aquela angústia, aí de repente por uma coisinha assim, aquilo ferve para você. Porque está lá tudo acumulado. Não quis assumir paulatinamente a responsabilidade sobre meus próprios sentimentos. Ok? Continuamos na próxima vez. A autoafirmação que pode ser abertamente expressa é uma disposição flexível para ceder, constitui um equilíbrio. Eu me coloco à disposição, aberta, flexível, busco o equilíbrio, que é perturbador por autocentramento imaturo. Se eu estou na imaturidade, isso me perturba. Se eu estou na minha realidade, no meu melhor, isso me estrutura. Entendeu? Mesmo? Estamos aprendendo. Depois da lei da Gangorra vem outras. E aí nós vamos poder ir estudando paulatinamente cada uma delas e vamos percebendo, igual o Firmiano observou, que todas as nossas atitudes têm um lado oposto, no qual eu sou responsável. Pode ser 1%, viu, Firmiano? Mas é a minha parte de responsabilidade. E isso é verdadeiro, porque a atitude quem tomou fui eu. Se nós considerarmos isso, a gangorra é visível na nossa vida. Ok? O próximo você continua? Acho que não, mas a gente continua falando sobre lei de responsabilidade pessoal. Vocês vão sair daqui afiadinhos, porque o ano que vem vou propor para nós estudarmos o lado sombrio. Não é? Trazer para nós, observarmos a outra parte nossa, que nós às vezes não queremos olhar para ela. Para ascender verdadeiramente,
Eu preciso me conhecer por inteiro. O lado saudável que todos nós manifestamos, o lado não saudável que todos nós manifestamos, mas às vezes, e a grande maioria, de forma inconsciente. Ok? Ok? Alguém ficou sem o CD?